Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos ver o que é que vai ser desenvolvido aqui durante a aula. A nossa aula de número 59 é de revisão e avaliação, não é? Aquele momento aí em que nós vamos retomar o estudo de tópicos importantes e que é fundamental aí que você tenha toda a atenção possível, tudo bem? Então, vamos lá iniciar a nossa revisão. Então, iniciando aí a nossa revisão, o olho na tela, nós vamos aí relembrar um pouco sobre equação do primeiro grau com duas variáveis, ali um método de resolução que é o método da substituição. Acompanhe a leitura. O método da substituição é uma técnica algébrica utilizada aí para resolver sistemas de equações lineares. Ela envolve a resolução de uma das equações em termos de uma das variáveis, para ficar aí mais fácil a compreensão para você, não é? Vai ali em uma das equações primeiramente, vai isolar uma das variáveis, vai descobrir o valor dela e em seguida vai substituir essa expressão na outra equação. Para ficar fácil para você, tá? Vamos lá ver um exemplo. Acompanhe aí. Nós temos aqui o sistema M mais C igual a 20, 2M mais 4C igual a 54. Primeira interrogação que você pode ter, M e C, mas não é sempre o X e o Y? Não necessariamente. M, C, A e B também podem ser variáveis, tudo bem? E eu tenho aí essas duas equações. Uma depende da outra para ser achada a solução e nós precisamos resolver. Nós vamos resolver por quem? Pelo método da substituição. Então, nós vamos escolher uma das equações para começar. Eu vou aqui, no primeiro momento, pegar quem? A primeira equação, que é M mais C igual a 20. Vou aí determinar, vou isolar o M. Então, isolando o M, quem não tem o M muda de lado e também muda de sinal. O 20 já está lá. Quem é que não tem o M aí? No caso é o C. Ele vai mudar de lado, aí da igualdade, e o sinal também vai ser alterado. Se ele é mais C, ele vai passar aí menos C. Reserva este valor aqui de M. Não adianta você dizer, então achei o valor de M. Não, você não achou. Você chegou aí à conclusão que o M é 20 menos C, mas você não sabe até então o valor do C. Peguei esse valor do M, agora eu vou na segunda equação, que é quem? 2M mais 4C igual a 54, e esse valor do M vai ser substituído nela, aqui na segunda equação. Mas o que vale aí é a lembrança, senhores, quando eu tenho 2M, na verdade eu tenho 2 multiplicado por M. Como nós estamos no método da substituição, o valor do M vai ser substituído aqui, na segunda equação. Então, 2 multiplicado por quem? Pelo valor do M que nós achamos que é 20 menos C. E os outros, aí que estão fazendo parte, os outros termos, você vai repetir. Você vai conservar. Então, aqui no momento que nós fazemos a substituição, você automaticamente percebe que nós ficamos agora aí apenas com uma variável, o que facilita achar o resultado, o que facilita resolver. Aqui na primeira equação e na segunda, nós tínhamos aí, duas variáveis, não é? Diferentes entre si. Não tinha como resolver pela adição e também não dava para resolver aí fazendo direto. Quem vai nos ajudar? A substituição. Já substituí o M, agora eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 20, 40, tudo bem? 2 vezes C, 2C. Só que percebe que o sinal do 2 e o sinal do C são diferentes. Sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Os outros termos eu venho repetindo. Mais 4C igual a 54. Pronto. O que é que você observa agora? Que nós ficamos só com a variável C aí, fácil de resolver. O que vamos fazer? Nós vamos deixar
aí no primeiro lado da igualdade somente quem tem C, que é menos 2C mais 4C. Quem não tem C vai morar do outro lado da igualdade, só que o 54 já mora lá. Quem vai passar para o outro lado? O 40. Mudou de lado, mudou de sinal. Por isso que fica menos 40. Tranquilo? Resolvendo agora esses aqui que são semelhantes, nós vamos chegar ao seguinte resultado. Menos 2C mais 4C, para ficar fácil para você. Eu devo 2 e pago 4. Paguei toda a minha dívida e ainda sobrou 2. 2C. Você repete ali a letra, você repete, você conserva ali a variável. 54 menos 40, 14. Eu tenho que descobrir quem aqui? O valor do C. Então, quem está sendo multiplicado pelo C, que no caso é o 2, ele vai passar para o outro lado dividindo. E nós chegamos aí que o C, 14 dividido para 2, 7. Ah, professora, então acabou aí a resolução. Não, segura a emoção. Nós temos aqui o valor numérico do C. Está faltando descobrir quem? O valor numérico do M, que o M é 20 menos C. Então, o M será 20 menos 7, porque 7 é o valor do C. O M será 13. Então, a solução desse sistema aqui, resolvido por substituição, é 13 e 7. Tudo bem? Então, relembrando aí o sistema, não é de equação resolvido por substituição, acha o valor da primeira variável, isole ali, substitua na outra equação que ainda não foi trabalhada, acha o valor numérico dela e parta para a próxima equação. Avançando na nossa revisão aí, chegamos em diferença entre dois quadrados. O que é que diz aí o nosso texto? A diferença entre dois quadrados, não esqueça, quadrado elevado a 2. Refere-se a uma expressão algébrica, que é a diferença entre o quadrado de dois termos. Expressão algébrica é porque vai aparecer quem aí? Vai aparecer letra, ok? Que é a diferença entre o quadrado de dois termos. A diferença entre seus quadrados pode ser representada como a ao quadrado menos b ao quadrado, ó. Diferença entre dois quadrados, diferença sinal negativa. Uma propriedade importante aí qual é? É que a diferença entre dois quadrados pode ser fatorada, escrita aí em forma de multiplicação, como o produto, ok? Da soma pela diferença entre os dois termos. Mas só que para ficar fácil para você entender aqui, vamos lá então agora ver um exemplo. O exemplo é, se eu tenho x ao quadrado menos 81, e eu quero escrever essa expressão nesta forma aqui, a mais b multiplicado por a menos b, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo é observar. X ao quadrado menos 81 não está correspondendo a essa forma fatorada. Eu tenho que achar quem vai ser o valor do A, qual será o valor do A e qual será o valor do B, certo? Como achar aí, professora, para fazer a substituição? Antes de acharmos, vai ficar aqui uma observação para você. O valor do A que você descobrir aqui para completar o primeiro parêntese é o mesmo valor do A para o segundo parêntese e assim simultaneamente para o B. O valor do B que você achar aí para o primeiro parêntese vai ser o mesmo para o segundo parêntese. Qual é a dica? Pegue aqui a expressão e retire aqui, ó, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. É o macete aí para você não errar. Raiz quadrada de x ao quadrado. O expoente é igual ao índice aqui, então vai sair o x. Então, nós já sabemos que o primeiro é o x, mais, abre parêntese, e o menos. Raiz quadrada de 81, quem é que elevado ao quadrado dá 81? 9. Então, você vem aqui e completa. Viu como não é difícil? É questão de você ter atenção. Tá difícil? Não conseguiu perceber? Vamos em mais uma, então.
x ao quadrado menos 25, certo? Você tem que colocar nesta forma aqui, ó, a soma multiplicado pela diferença. Você vai ter que descobrir quais são os números que virão aqui dentro. Qual é a dica para você? Tira a raiz quadrada aqui do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado. Lembre lá quando nós estudamos radicais, ok? Quando se estudou radical, o expoente, o índice, tem que ser igual ao expoente para quem está aqui dentro, que é o radicando, ser liberto. Vai sair o x. Agora, raiz quadrada de 25, quem é? O 5. Pronto, achou? Você vem só completar. E se você fizer esta multiplicação usando aqui a distributiva, vale lembrar que você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Avançando, então, na nossa revisão, temos aqui resolução de equação do segundo grau incompleta da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quem é que está faltando nessa equação aqui? É o termo independente. Em equação do segundo grau dessa forma, que é uma forma incompleta, o c é igual a zero. Como resolver a equação dessa forma? Primeiro passo, você vai atrás do fator comum. Quem é o fator comum? É aquele que se repete nos dois. É aquela figurinha repetida. Depois, você vai fazer o quê? Você vai escrever aí na forma fatorada. Escreveu aí na forma fatorada, você vai partir aí para a resolução através do produto nulo, certo? Quando você vai ter aí a multiplicação dos dois, usando esta aqui como exemplo, fator comum é o x, a forma fatorada será ax mais b. E agora a resolução, nós vamos lá para a propriedade do produto nulo. Para esta equação aqui, c igual a zero, ou o x é zero, ou o parêntese é igual a zero. É desta forma que se resolve aí a equação do segundo grau incompleta, quando c é igual a zero. E falando em equação do segundo grau, resolução de equações do segundo grau, agora da forma completa. Qual é a forma aí, não é genérica, geral, de uma equação do segundo grau completa? É esta, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tudo bem? Não esqueça que o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x, é um número que vem ali à frente do x, e o c, como ele não vem ali ao lado do x, ele é o termo independente. Como resolver equações desse tipo quando a, b e c são números? Não é? Você vai usar nada mais, nada menos do que a fórmula de Bhaskara. Sabendo aí os valores dos coeficientes, você vai trabalhar na substituição aqui nessa fórmula. Só que antes, se você ali for trabalhar o discriminante, que você conhece por delta, não é? Ele vai te poupar algum trabalho, então ele vai ali abrir os olhos na resolução e vale a pena aqui relembrar o estudo do discriminante. Quando o delta é maior que zero, ou seja, quando o resultado dele é positivo, você sabe que as raízes existem, elas são diferentes entre si e elas pertencem ao conjunto dos números reais. Quando o seu discriminante, ou delta, como vocês conhecem, for menor que zero, significa que ele é um número negativo. Tudo bem? Então, se ele é um número negativo, aqui dentro da raiz, nós vamos ter um número negativo, e aí, no caso, você nem segue adiante, porque as raízes, elas não irão pertencer ali ao conjunto dos reais. Então, fique atento. Está resolvendo uma equação do segundo grau, o delta deu menor que zero, deu um número negativo, então você encerra ali, porque não terão raízes reais. E, por último, delta igual a zero. Qual é a garantia que você tem? Que as duas raízes são iguais entre si e elas pertencem ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Dada essa dica aqui, você consegue resolver agora aí tranquilamente uma equação do segundo grau. Só lembre, pegue os valores de A, B e C, jogue
na fórmula de Bhaskara e trabalhar para chegar no resultado. Avançando aqui na nossa aula, chegamos em algo muito utilizado no nosso dia a dia, não é algo aí que já se tornou íntimo para nós, que é porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma medida usada ali para expressar uma proporção ou uma parte de um todo em termos percentuais. Quando é que eu uso aí, professora, porcentagem? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos uma turma, não é uma aplicação de porcentagem, a turma tem 50 alunos e na aula apareceram aí somente 30%. Só 30% dos 50 alunos estão presentes. Quantos alunos aí, na verdade, não é, estão aí na aula? Vamos, então, calcular? Se eram 50 alunos e só 30% estão presentes, nós vamos calcular 30% de 50. Não esqueça, esse 30%, você vai escrever 30 sobre 100. Esse D vai virar multiplicação e você repete o 50. Aqui você fica livre para calcular, ok? Como você pode? Você pode dividir o 30 por 100, ou você pode fazer 30 vezes 50 e dividir por 100. Efetuando esses cálculos aqui, se acha como resposta 15. Então, quantos alunos estão lá presentes? Não é? Tudo bem? Tudo certo aí em porcentagem? Avançando na nossa revisão, juros simples, algo que também nos acompanha aí quando se vai trabalhar com empréstimo, financiamento, não é? Fatura, não é? Quando se paga ali fora do prazo. Então, como se faz para se calcular juros simples? Para calcular os juros simples, já se utiliza uma fórmula pronta e acabada, que relaciona capital, juros, taxa e tempo. Capital, juros, taxa e tempo. Tudo bem? E o que é importante ressaltar aí para você não errar, a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de tempo, sempre. Se o tempo estiver em ano, a taxa precisa estar em ano. Se o tempo estiver em mês, a taxa precisa estar em mês. Tá, professora, eu deixei ali um dinheiro, né, guardado durante um tempinho, e depois eu fui sacar esse dinheiro e lá no banco, quando ele estava guardado ali sobre juros simples. Esse dinheiro final que eu vou retirar, que já é o que eu guardei no início, mais os juros, como é que ele se chama? Ele se chama montante, que é o capital, mais os juros ali aplicados sobre ele, tá? Então, pega só um exemplo. Eu tenho aqui um capital, vou aproveitar aqui, um capital de R$600, tudo bem? Que foi aplicado a uma taxa de 12% ao ano, num tempo de 5 anos. A pergunta é, para os senhores, quanto esse capital de R$600 vai render de juros ao longo aí dos 5 anos sob essa taxa? Vamos usar, então, ali a primeira fórmula. Você lembra da primeira fórmula? Pois é, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Perceba, taxa e tempo estão aí na mesma unidade de tempo. 12% eu vou transformar em número decimal para jogar aqui. 12%, quem é? 12% é 12 sobre 100, que é exatamente aí 0,12. Fazendo aí as substituições, nós teremos capital 600 vezes a taxa 0,12 vezes o tempo, que é 5. Juros será 72 vezes 5, tudo bem? Que será igual a 360.
Então, quem guardou R$ 600 aí durante 5 anos a essa taxa, vai conseguir retirar ao final R$ 360 de juros. Então, não é? Vimos aí, estivemos fazendo aí revisão de tópicos importantes na matemática. Espero que você tenha aí feito todas as anotações possíveis e até o próximo encontro.